Graça e paz. Vamos orar? Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento, pelas vidas, Pai, que me assistem, por seus filhos. Obrigado porque o Senhor ocultou, Pai, estas coisas aos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos, Pai. Eu te louvo que essa palavra venha ser pão para o sedento, para o faminto, água para o sedento, vida e lâmpada, porque isso a sua palavra é, Pai, como diz Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, parte 4 do nosso vídeo, que o tema é Deus, ser humano e tempo, amém? Novamente, Salmos de número 90, Salmo de número 90, verso 4 e depois 10. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Vamos agora para o livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Bom, nós estamos tratando sobre esses 3 pontos, né? Deus, ser humano e tempo. E eu quero dizer uma coisa para você. Se agarre em tudo aquilo que o Senhor já tem falado a teu respeito. Se agarre na palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel. Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma outra leitura, que é uma leitura... No vídeo passado eu falei sobre Paul Tillich, e eu gostaria de, mais ou menos dentro daquela fala, mas agora citando Alberto Roldan, né? Para que serve a teologia? Página 172, no qual ele diz assim: não reconhecer a característica intrinsecamente humana do falar sobre Deus significa desmentir o que a própria realidade demonstra, que nem tudo o que se diz no púlpito é verdade revelada, impossível de ser refutada. Muitas vezes e por vertentes diversas, esse discurso acaba sendo desmentido. Por isso é oportuno tentar alcançar com humildade e respeito um equilíbrio sadio entre estar na verdade e ter o monopólio, eu gosto dessa expressão aqui, e ter o monopólio da verdade, confessar a verdade que se crê, mas respeitar e dialogar com os que não creem da mesma forma. Vocês estão vendo que é dentro dessa perspectiva que o nosso diálogo, esse diálogo, ele propõe, ele se caminha, né? Ele se encaminha, esse dialogar com os que não creem da mesma forma que nós cremos, mas dialogar, mantendo o respeito. Amém? Que coisa, falar do nosso Deus, falar sobre o seu agir, falar sobre a forma dele se revelar, tá? E por conseguinte a gente vê tudo isso dentro da Bíblia. Você sabe a história do cânon sagrado e tudo mais. Eu estava, quando eu me propus a trabalhar esse tema com vocês, uma das heranças aí muito boas, que eu dou glória a Deus por isso, é essa belezinha aqui, ó. Essa aqui, com certeza alguém vai olhar, e se você é um biblista, ou quase isso, você vai querer me criticar,
e por causa da vertente que essa belezura aqui, que os nossos irmãos católicos, né, parte deles elaboraram e lançaram essa Bíblia, eu sei de toda a história. Eu fui atrás, como ofício de alguém que vem da área da história e da teologia, por obrigação entender. Já fui atrás dos redatores. Eu tive um contato não direto, mas com as fontes, com o redator. É excepcional. Creio que é um dos padres, né, muito famoso do meio católico. Católico significa universal. Nossos irmãos católicos deram uma boa e bela contribuição. E trabalhando esse tema, Deus, ser humano e tempo, logo de cara, quando eu me propus a entender o que as notas de rodapé, as explicativas têm, eu me deparei com essa aqui, que por sinal é a primeira. Ela me chocou bastante, não apenas a nota de rodapé, mas o prefácio, né, a introdução ali dos livros, começando em Gênesis, que ele diz assim: olha só, a narrativa da criação não é um tratado científico. A narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que contempla o universo como criatura de Deus. Que coisa linda! Que coisa linda! A narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que contempla o universo como criatura de Deus. Já falei em alguns vídeos passados sobre a Idade Média, porque o Ocidente cristão tinha essa tendência e a Igreja dominava, né, por sinal a Igreja Católica dominava, e a mentalidade era aquela mentalidade, a mentalidade medieval, né? Era extremamente mística, que condenava, acusava de heresia grande parte das pessoas, né? Condenava, Tribunais de Inquisição, já entrei nessa vertente, mas eram extremistas no seu modo de interpretar, de lidar com o mundo, e colocou toda a ciência sobre sua servidão. Então, de maneira um tanto autoritária, tanto governantes, reis, né? A Igreja Católica era vista como a senhora da Idade Média. Isso daqui você sabe, isso aqui é base de livros. Então, tudo que se tinha de conhecimento passava pelo crivo da Igreja. Tanto é que na Contra-Reforma você vai ver isso. O Index Prohibitorium, a lista dos livros proibidos. E eu acho por demais interessante e prazeroso, porque o que acontecia? Tudo era sujeito ao critério e avaliação da Igreja Católica. Tudo era passado por uma espécie de juízes, né, da Igreja, que determinavam aquilo que era certo e aquilo que era errado. Se não tivesse muita base aqui, na interpretação católica, era acusado de heresia. Você sabe bem que Galilei, ele foi acusado de heresia por colocar a concepção heliocêntrica. E foi acusado, tanto é que a prisão domiciliar durou e teve que ficar em sua casa até o final de sua vida, mas foi comprovado de que o sistema geocêntrico não era correto. Ou seja, a Terra não era o centro do sistema solar, e sim o Sol. Isso foi comprovado mais tarde e a Igreja teve que se retratar. Então, olha só que coisa por demais interessante. Essa Bíblia, ela já traz dizendo isso, que a narrativa da criação não é um tratado científico, ou seja, a Bíblia não pode ser utilizada, ela não deve ser utilizada com a finalidade de se procurar comparar o que a ciência traz
com ela. Ela não pode ser utilizada no sentido de que só é verdade a ciência se a ciência tiver alguma parte da ciência que está dentro das escrituras. Por quê? Porque nós vamos incorrer no erro de pensar que a escritura é um tratado científico. Ela não é um tratado científico, mas é um poema, especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2. Só para você ter um exemplo muito clássico, a ideia de que a Terra era quadrada é de uma interpretação equivocada, veterotestamentária. E essa interpretação já foi, mas ela existiu na Idade Média. A ideia de que a Terra estava suspensa no ar e que se fossem viajar pelos mares poderiam cair numa dimensão no cosmos e ficar suspenso no infinito. E sem falar nos seres, né, mirabolantes, seres gigantescos e sereias e tudo mais. Então, que coisa, olha, o texto do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, mas vamos pegar o capítulo 1, é um dos textos mais complexos de toda a Bíblia. Eu não vou nem entrar no mérito da teoria do caos, que eu não creio, porque ela não faz parte de uma exegese saudável. Essa teoria do caos, ela é totalmente fraca. Ela é fraca demais, tá? Eu sei que os nossos irmãos lá, estadunidenses, vieram com essa doutrina e tentaram estabelecer, mas ela é fraca. Os professores de hebraico já comprovaram, não tem como conciliar. Então a teoria do caos, né, ou do intervalo, ela é muito fraca, não vou entrar nisso. Mas se nós pegarmos e passarmos a ler, a meditar, nós vamos ver que o capítulo 1 ele deve ser mais entendido dentro de um princípio pelos sacerdotes, né, babilônicos ali, na Babilônia, melhor dizendo, babilônicos não, sacerdotes que estavam na Babilônia e depois, por conseguinte, no reino de Salomão. É mais interessante a gente procurar entender que havia um critério de busca, né, busca por compreensão e por mostrar aos judeus que estavam no exílio de maneira simplista do que propriamente querer estabelecer questões científicas aqui. É o que eu falei no vídeo passado. Então, para você entender por que o autor está escrevendo, você tem que entender o contexto que estava acontecendo. Eles estavam na Babilônia e existiam vários e vários deuses na Babilônia, você sabe. Então, os judeus que estavam ali, eles tentaram fazer um poema mostrando que não eram os deuses pagãos que estavam certos, que geravam vida, mas é o Deus dos deuses, é o Senhor, é Javé ou Jeová, segundo a transliteração da escrita, né? Outro ponto também é que nós vemos muito essa tentativa de conciliar de maneira forçada alguns textos, mas se você notar do ponto de vista, e se você tentar conciliar a questão dos dias da criação, do Gênesis capítulo 1, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto dia, você vai notar que não eram dias de 24 horas. Não eram dias de 24 horas. A física quântica está aí, já comprovou que o tempo é relativo. Eu estou tentando segurar o máximo possível, porque eu vou entrar no mérito das discussões lá na frente. Eu vou tratar com detalhes sobre isso. E eram eras. Alguns físicos vão falar isso, outros vão discordar, físicos cristãos, que eram períodos de tempo, eras. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então eram períodos de tempo muito grandes. Tanto é que seres angelicais foram sendo criados até o sexto dia. É só você pegar o capítulo 1, você pegar o capítulo 2, e você vai ver que Deus ainda estava no processo de criar até o sexto dia. Essas são algumas ponderações que eu estou fazendo. Eu posso colocar outra. Quando você vai, por exemplo, para Josué, nessa briga, né, um pouco desenfreada
de tentar entender, conciliar a ciência e a fé, eu não entro nesse mérito. Para mim, eu vejo assim, onde Deus se cala, eu não posso ter voz. Eu já falei o texto de Deuteronômio 29, e já falei lá em 1 Coríntios 13, em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Em partes. Mas você vai ver ainda um texto muito discutido também na academia de maneira equivocada por muitos que pensam que a Bíblia está equivocada. É o texto lá de Josué, no seu capítulo de número 10, 12 até 13, quando fala que Josué orou ao Senhor, né? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale do Ajalon, e o sol se deteve, e a lua parou. A gente sabe que não foi o sol e a lua que parou, mas o movimento de rotação. Porque você sabe muito bem que pelo senso comum o sol nasce e o sol vai e se põe, nasce no leste, se põe ao oeste. Mas na verdade é a Terra que está no movimento de rotação. E você sabe muito bem que existe um movimento de rotação, que ela gira em torno do seu próprio eixo, e de translação, que ela gira em torno do Sol. Então quando Josué ora, provavelmente é o movimento de rotação que ele dá uma travadinha, vamos dizer assim. É só você ir lá quando fala sobre o relógio do Acás, no livro de Isaías, que é a mesma ideia. Mas a Bíblia fala que o sol parou, mas a linguagem da época e da antiguidade não era uma linguagem de tratado científico, mas era a forma que Deus via e que Deus entendia a ideia que os seus filhos, os filhos de Israel, queriam passar a ele. Então Deus manifestava. É como eu falar para você assim, eu vou orar para que esta dor de cabeça pare, mas pode ser que não é exatamente a dor, talvez não seja provocado exatamente na cabeça, mas uma outra região que faz com que a dor se estabeleça aqui. Então, pela lógica, o que a ciência fala? Você deveria orar naquele local exato e não exatamente na cabeça. Mas o que a gente faz? A gente ora diretamente na cabeça. Então você entende? Então Deus entende as nossas nesse sentido de oração, né? Deus, ele não é um ser, Deus é. E por ser ele não é ele não é simplesmente o Pai da eternidade. Ele também é o Pai da sabedoria. E Deus entende a nossa limitação humana, mas ele age de acordo com a nossa fé. E o Salmo de número 139 diz que antes que a palavra alguma de nossa boca, ele já conhece todo. Então, Deus, conhecendo o coração dos seus filhos, dos homens, ele vai agir e ele vai manifestar o seu poder. Amém? Essas são algumas colocações só para você entender mais ou menos aonde eu quero chegar. Então, entenda nesse primeiro momento. Fiz a leitura e eu fui bem sucinto com você, né? Nem tudo que se diz no púlpito é verdade revelada, é impossível de ser refutada. Por quê? Porque a palavra, a palavra de Deus é santa, é pura, é escudo para todos aqueles que confiam no Senhor. Porém, aquele que fala, veja o que fala, como fala e para quem fala. Então, nem tudo que se diz no púlpito é verdade revelada, impossível de ser refutada. Nem tudo, meus irmãos, nem tudo deve ser absolutizado. Muitas vezes, e por vertentes diversas, esse discurso acaba sendo desmentido. É muito possível que você já viu alguém que você admirava ministrando e você falou, peraí, isso aí não está coerente. E é humildade por parte daquele que ministra reconhecer que errou e que aquilo que falou não estava coerente. Então é oportuno tentar alcançar com humildade e respeito um equilíbrio sadio entre estar na verdade e ter o monopólio. Porque ter o monopólio da verdade é uma expressão que eu gosto muito. O monopólio da verdade não é de ninguém. Não é de ninguém.
Agora, nós podemos, ora, estar na verdade e nem sempre estar na verdade. Por mais que alguém venha citar isoladamente o texto de João, né, ou de que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não estou falando nisso, estou falando das várias questões do dia a dia. Questões simples que nós podemos errar. E, de igual forma, numa mensagem que se expõe, se pode errar. Mas é dever de nós entendermos isso, confessar a verdade que se crê, mas respeitar e dialogar com os que não creem da mesma forma. Porque existem muitos textos na palavra ainda obscuros, que nós não conseguimos entendê-lo em sua extensão, em sua plenitude e magnitude. Então, já estourei o tempo de novo, mas já colocando como historiador, nós trabalhamos a concepção, lá na frente eu vou retomar isso, de que a história é a ciência do homem no tempo, e o historiador ele não trabalha de uma maneira infinita, de uma maneira metafísica, buscando entender tudo. Ele trabalha dentro das suas fontes, dentro do seu perfil, da sua delimitação temporal e espacial, porque a história é a ciência do homem no tempo. Então, o historiador que busca analisar o objeto que é recortado dentro de um tempo, de um espaço, de uma geografia, a partir das fontes. Então é possível, de um trabalho sendo bem feito, de notas de rodapé, a Bíblia como essa aqui, está equivocado? É possível, por quê? Porque passou-se os anos, quem sabe não foi revisado. Passou-se os anos e quem sabe outras informações, trabalho da antropologia, da arqueologia e de outras ciências, se deram, e aí houve o que? Houve um acréscimo, houve outras fontes, e essas fontes enriqueceram ainda mais a palavra do Senhor. Amém? Vou continuar dentro desse princípio de equilíbrio. Aqui nós não trabalhamos com hegemonia da verdade, nós analisamos os diversos pontos, temos os nossos, mas respeitamos os demais. Espero que você prossiga com os vídeos e de maneira bastante humilde entenda a nossa colocação. Deus, ser humano e o tempo. Eu acredito que daqui a no máximo 2 vídeos nós vamos de fato chegar e de fato definhar o texto ao qual nós nos propomos trabalhar. Amém? Deus abençoe.